Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre planejamento de endereçamento. Por que é importante? Por que é bom, é legal? Isso vai salvar sua pele. Você precisa entender como é importante isso. Você precisa entender como é importante isso. Vamos lá. Bom, primeiro, vamos tentar ser mais objetivo, né? O que seria realmente planejar o endereçamento, né? Você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar, em primeiro lugar, definir muito bem as suas subredes, né? Seja IPv4, seja IPv6, você vai precisar definir as suas subredes. Então isso envolve também já ter uma estratégia de distribuição de subredes, você já pensar na quantidade de IPs que você precisa ter em cada rede. Se você está com IPv4, né, a quantidade de IPs disponibilizados faz toda a diferença. Dependendo da máscara que você vai associar com essas subredes, né, isso faz uma diferença grande. Você pode ter problemas, né, se a sua rede ela cresce rápido, você pode começar a ter problemas, né, se você começar a usar uma máscara muito restritiva. E pessoal, vale lembrar que a máscara padrão, na maioria dos ambientes, é /24. Então não é muito, a gente não tem muito endereço, a gente não tem muito endereço numa rede /24 não. Tá? Na verdade a gente tem muito pouco endereço, 254 endereços disponíveis apenas. Tá? Hoje em dia a gente tá vendo uma explosão de dispositivos aí, né? Muito em breve isso vai ser um número até pequeno, na verdade, né? Então você já tem que pensar, né, essa questão da quantidade. Você tem que pensar também na necessidade das suas subredes conversarem entre si, né? Você tem que pensar isso no nível 2, no nível de enlace. Você tem que pensar se você vai fazer VLANs ou não, né? Se você vai criar subredes e VLANs associados a essas subredes, né? Se você vai dominar, se você vai limitar os domínios de broadcast, né? Se você tem uma subrede limitada ou através de VLAN ou através de uma subrede IP, naturalmente você já está criando uma limitação no domínio de broadcast. Então, por exemplo, você tem uma rede aqui, digamos 192.168.30/24 e você tem outra que é 40/24. Essas redes, elas não conversam entre si, a não ser que seja através de um roteador. Tá? Então você tem que já ter essa estratégia montada. Você tem que definir quais são os roteadores que vão ser necessários. Certo? Pessoal, redes grandes precisam de roteadores. Rede local, se a rede é grande, precisa de roteador. Certo? Muitas vezes você consegue controlar melhor através do uso de roteadores. Tá? E não é bicho de sete cabeças não. Não é bicho de sete cabeças. Então, essa definição você tem que ter. Você tem que ter, tá? Vamos lá, o que mais? Bom, é importantíssimo que você se preocupe em, uma vez montado o seu plano, né, ele tem que virar um documento. Ele tem que aparecer em algum lugar, certo? Você tem que documentar isso. Não precisa, pessoal, fazer um livro. Não precisa fazer um livro, mas é importante que você documente isso. Às vezes você vê uma documentação de uma rede até grande, com 3, 4, 5 páginas, é o suficiente. Não precisa exagerar também. O importante é que as informações estejam todas lá. Tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar também do slide anterior, voltando aqui, é a questão do uso do DHCP e do DNS. Então, também você tem que estar muito alinhado como é que você vai usar o DHCP. Se você vai usar, se você não vai usar, né? Espero que você utilize, né, para você trabalhar menos. Mas como é que você vai usar esse DHCP? As subredes, vai existir alguma subrede para rede wireless? Você vai separar isso? Né? Qual o cuidado que você vai ter no uso dos roteadores? O roteador ele vem já com um roteamento habilitado. Você vai permitir isso? Você quer isso? Né? Porque isso cria uma separação não prevista, muitas vezes não prevista pela administração de rede da empresa. Né? O seu DNS ele vai refletir, tem questões de segurança para a gente pensar com relação a isso aí também. Então, continuando aqui, como eu estava falando de documentação, é muito importante você documentar, certo? Outra coisa, documentou? Beleza, documentei. Vai para o teu gestor, vai para o teu diretor e pede para ele aprovar, pede para ele dar uma assinada, dar uma carimbada lá. Por quê? Porque
Pessoal, o plano ele tem que ser seguido e você sempre vai ter um trabalho muito grande para você manter esse plano funcionando redondo. Então, para você justificar para os usuários da rede que aquele plano ele deve ser seguido, você tem que ter o aval da diretoria, da gestão, do setor da empresa, certo? Não pode ser uma coisa que você acha, eu acho bonito, eu acho legal. Não, não é suficiente, certo? É muito bom você achar legal, mas não é suficiente. Você tem que aprovar com a diretoria para você poder fazer esse último passo aqui, que é forçar, é dar um enforce, para você garantir que o que foi previsto ele está sendo aplicado. E outra coisa, começou a desviar, começou a sair do plano, você vai lá e corrige. Então isso é um enforce. É você sempre estar lá monitorando, você sempre está garantindo que a coisa realmente está conforme o planejado, certo? Muito importante também, não adianta você fazer e deixar lá, né, sem acompanhamento, sem monitoramento. Bom, uma última coisa aqui que eu queria comentar com vocês é com relação à segurança e à rastreabilidade, né? Pessoal, se você tem uma rede bem planejada, bem documentada, se você garante realmente que você sabe exatamente as máquinas que estão utilizando os recursos da rede, se você consegue garantir, né, se você consegue, como administrador de rede, garantir qual é o endereço que a máquina vai ter, ou pelo menos, mesmo que seja dinâmico, mas que você gere um registro disso, né? Isso é muito importante, pessoal. É o que a gente chama de rastreabilidade. Rastreabilidade é você conseguir saber o que aconteceu. Imagina que você passa por uma auditoria, você passa até por uma investigação, e aí você precisa determinar qual é a máquina, qual é o equipamento, qual é o IP que realizou uma determinada atividade, tá? Você tem que ter um rastro, certo? E só quem pode garantir isso é o pessoal da infraestrutura de redes, é o pessoal que cuida da administração da rede, né? E um último ponto, pessoal, super importante também é a questão da segurança, né? Você tem que também, todo esse planejamento ele tem que estar alinhado com uma estratégia de segurança. Se já existe um escritório de segurança, se já existe um profissional de segurança no seu ambiente de trabalho, senta com ele, entendeu? Conversa com ele, porque tem muita coisa que precisa estar sintonizado. Tem muita coisa que precisa estar sintonizado com essas políticas de segurança. E se o seu ambiente ainda não tem, é uma oportunidade para você começar a estudar um pouquinho também sobre isso e de repente até começa tentando implantar uma política de segurança simples, né? Tanto para o uso da rede como também até para o comportamento do parque de TI, dos equipamentos de TI para os usuários, e aí você devagarinho vai conseguindo melhorar o seu ambiente de segurança também do seu ambiente de rede, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre planejamento. Então eu reforço aqui, pessoal, planejar é super importante, planeje, porque isso vai realmente fazer diferença.